Salve, rapaziada! Vamos nessa? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício? Meu nome é Rafael Spier, eu estou aqui à disposição para ajudar você. Estamos diante de uma questão elaborada pela AOCP, foi aplicada na prova de promotor de justiça substituto em 2022 no Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela cuida de improbidade administrativa, narra um caso concreto em que flagrantemente os envolvidos aqui praticam ardil que compromete o caráter competitivo do certame. Concurso público para preenchimento de vagas na administração, por óbvio, causa uma desvantagem para os demais candidatos. Então, portanto, viola o caráter imparcial do procedimento que é desejado e até, por força disso, imposto constitucionalmente a realização de concurso público. Perfeito? Então, vamos nessa, vamos ler a questão. O João, profissional liberal dotado de elevado grau de instrução acadêmica, resolveu auxiliar seu irmão Pedro com instrução do ensino fundamental completo na busca pela aprovação em concurso para cargo com exigência de grau de instrução compatível com a de Pedro. Para tanto, o João combinou que faria a prova o mais rápido possível e deixaria as respostas transcritas escondidas no banheiro. Daí Pedro teria acesso às suas respostas. Assim procederam ao inscrever-se no concurso, prestarem a prova e obtiveram aprovação. Apenas Pedro ingressou no cargo. A ação dos irmãos foi descoberta somente após o ingresso de Pedro no cargo, tendo sido instaurado o processo e ele foi afastado. O processo concluiu pela efetiva prática irregular dos irmãos, com deliberado intuito, veja, deliberado intuito, de beneficiar Pedro, concluindo que não houve participação de terceiros nos fatos. Gente, aqui você tem um caso de ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública. E você tem todos os ingredientes necessários. Especificamente, aqui ele fala de uma conduta, uma ação deliberada que foi perpetrada para alcançar o resultado ilícito proibido em lei. Qual seja, aqui você teve o dolo de fraudar o concurso, de usar de um ardil para favorecimento próprio ou de terceiro, no caso aqui, o irmão Pedro. Então você teve o dolo específico evidenciado na questão, razão pela qual o ânimos foi atendido. Mas será que houve inteira subsunção? Aqui eu tenho uma parcial subsunção, né? Porque houve o dolo específico como exigido no artigo 1º, aqui primeiro no artigo 11, né? E que já está citado, então não precisa citar novamente, mas especificamente no artigo 1º você tem os parágrafos 1º, 2º e 3º, falando de dolo, fica evidente que é uma condição indispensável para a configuração dos atos de improbidade atualmente. Mas mais importante que isso, para que haja inteira subsunção, você tem que também, no caso das improbidades que atentam contra princípios, verificar se existe tipificação legal dessa conduta, porque passou a ser uma exigência, tendo em vista que com a alteração pela Lei 14.230, a 8.429, em seu artigo 11, enumera um rol taxativo de atos de improbidade que atenta contra princípios. E o que diz o artigo 11? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra princípios da administração pública a ação ou a omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, parcialidade, inclusive ele cita, né, a questão da imparcialidade na questão, legalidade caracterizada por uma das seguintes condutas. Veja que aqui ele ressalta, né, o dolo. E lá no primeiro, parágrafo 1º ao 3º, ele esclarece que é o dolo específico. Inciso 5. Frustrar em ofensa a imparcialidade, caráter concorrencial de concurso, chamamento, né, para, por exemplo, procedimentos de chamamento para configuração de futuros contratos, né, um procedimento auxiliar da 14.230, tá? Eu falei 14.230, na verdade é 14.133, que é a nova lei de licitações, né? O chamamento público é um procedimento auxiliar, não se confunde com modalidade. Mas isso é um outro assunto que pode ser abordado em outro vídeo. Então, de algum modo comprometer o caráter concorrencial de certames como concurso público, chamamento público ou procedimento licitatório em si, repare, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, que é o caso do Pedrão. Então, gente, está caracterizado o ato de improbidade. Os dois vão responder, não é isso? Receio que não. Sabe por causa do quê? Olha que interessante. Em nenhum momento ficou previsto na questão que João e Pedro são sujeitos ativos de atos de improbidade. Deixa eu explicar para vocês. Não basta você ter toda essa previsão que eu trouxe para vocês aqui.
É indispensável que você tenha os sujeitos ativos que, por força de atos de improbidade, responderão nos termos dessa lei. Quem são eles basicamente aqui na questão? Nós teríamos que ter agentes públicos, nenhum nem outro são. Nós poderíamos ter terceiros. Veja que o examinador foi mala, inclusive extirpando qualquer terceiro envolvido no caso. E ainda você pode ter pessoas jurídicas. Tá? E aí não vem bem ao caso porque a gente está tratando aqui de pessoas naturais, que seria Pedro e João. Tá ok? Então vamos ficar nos dois primeiros. Pessoa jurídica aqui não é relevante. Não há em nenhum momento previsão no texto da questão alegando que Pedro ou João é agente público. E para ser terceiro tem que ter pelo menos, terceiro digo responsabilizável nos termos da lei de probidade, é indispensável que haja junto do terceiro ao menos um agente público concorrendo, né? Ou sendo induzido por esse terceiro. Então, resumindo, não há terceiro, de acordo com o artigo 3º, né, coincidentemente, não há agente público, conforme a redação do artigo 2º. Então, o que acontece? Não há responsabilidade por improbidade administrativa. E a questão vai cobrar isso de vocês. Está aqui o artigo 2º e o artigo 3º sobre os conceitos apresentados ao agente público. Perfeito? E aí no artigo 3º você tem aquele que, não sendo agente público, ainda assim induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade. Aqui ele só responde se houver com ele um agente público. Um agente público que seja induzido ou um agente público com quem ele concorra. Perfeito? Inclusive isso é julgado, pacificado, tá? Pelo STJ. Tá ok? Especificamente, se quiser anotar, ó, RESP 896-044 STJ. Tá ok? Vamos aos trabalhos? Olha que questão maligna. Apenas Pedro oferiu vantagem indevida com ressarcimento. Deve responder por ato de improbidade. Errado. A atitude de ambos causou prejuízo ao erário no que tange aos vencimentos pagos devidamente pela administração pública. Não é indevido. Trabalhou. Não tem pagamento indevido aqui. Por isso, ambos devem responder por improbidade. Errou de novo. Ambos não podem responder por ato de improbidade, pois, nos termos dessa lei, com as alterações, sua ação não pode ser caracterizada como ato doloso. Errado. Errado, né? Ao contrário, é uma conduta voluntária, consciente, dirigida à obtenção do resultado ilícito, que aqui no caso é a vantagem indevida em matéria de concurso público, usando de ardil para comprometer seu caráter concorrencial, imprimindo parcialidade na seleção. Então, errado o item. D. Ambos frustraram em ofensa à imparcialidade, caráter concorrencial de concurso, por isso devem responder por ato de improbidade. Errado. Rafael, meu Deus do céu, que não tem resposta. Calma, a resposta é a alternativa E. Vamos ler com calma. Ambos só responderiam por ato de improbidade se, quando nas suas condutas, fossem agentes públicos ou ainda agido com a participação de agentes públicos terceiros. Olha que questão horrorosa. Pasmem. A última alternativa era a resposta. O examinador da OCP estava com sangue nos olhos quando elaborou essa questão. Gente, espero que tenham gostado. Nos veremos em próximos vídeos. Novamente convido você a me seguir no Instagram e conhecer mais do meu material no site. Fiquem com Deus. Bons estudos.